Dando continuidade ao estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 10, o capítulo difícil, o capítulo de uma visão que Ezequiel vai ver, da visão do trono de Deus, da glória de Deus, dos querubins, dos 4 seres viventes, dos 4 querubins que fazem a corte celestial do trono de Deus. Eles vão baixar sobre o trono, sobre o templo lá em Jerusalém para dizer, para colocar brasas vivas lá naquele lugar, para tirar toda a imundícia, todo aquele pecado que estava lá sobre aquele templo lá em Jerusalém. Então Deus vai vir com as brasas de fogo para incendiar, para colocar, para queimar o pecado do templo lá em Jerusalém. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui diante desse capítulo 10, onde fala a respeito da visão do trono celestial, da tua glória, Pai. Que o Senhor Deus possa nos dar a interpretação, que o Senhor possa nos revelar, Senhor, que nós possamos, na nossa mente limitada, mas que nós possamos ver a mesma visão, ter a mesma visão que Ezequiel teve, Pai. Que o Senhor nos abençoe neste dia, abençoe a nossa vida, abençoe a minha vida, a vida de cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, que ela possa também entender e possa se encher da sua palavra, que eu te peço no nome de Jesus, amém. Então começa dizendo assim, Ezequiel continua na mesma visão que ele viu lá no capítulo 9, os castigos que Deus mandou para Jerusalém, e ele continua na visão. Aí ele diz que olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como pedra de safira semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho. Lembra-se do homem vestido de linho que nós vimos no capítulo 9? E ele diz, vai por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista, até aqui. Então, o capítulo aqui 10 vai mostrar uma visão onde Deus vai aparecer com os querubins no trono lá em Jerusalém, e Ezequiel está vendo tudo isso, e Ezequiel olha e vê que no firmamento estava por cima da cabeça dos querubins uma pedra de safira semelhante à forma de um trono, ou seja, era o trono de Deus que estava acima dos querubins, porque os querubins, eles são aqueles que fazem a corte celestial, eles fazem a proteção do trono de Deus. E Ezequiel vê acima dos querubins, porque são 4 querubins que fazem a guarda do trono. Os querubins, como eu já falei antes no capítulo anterior, eles são representados por toda a criação de Deus. Então aqui esse trecho de Ezequiel, ele nos mostra a santidade e o zelo de Deus por sua morada, que é, no caso, a morada de Deus aqui no Antigo Testamento seria o templo lá de Jerusalém. E ele não compartilha sua casa com outros deuses e não tolera a idolatria que havia se infiltrado no templo. Então por isso que Ezequiel vê aquela visão de Deus, o trono de Deus sendo escoltado pelos 4 querubins, e ele vê ele descendo como se fosse em cima do templo, para mostrar que ele não compartilha com nada com outros deuses. Aqui nós vemos Ezequiel aqui na sua visão, ele viu o trono de Deus sobre a expansão que estava a cabeça dos querubins, ele estava acima dos querubins. Então aqui esse trono azul celeste que ele diz que vê como igual a como ele já tinha visto lá na primeira visão, um trono como se fosse igual a safira, a cor azul, né? E Ezequiel, ele vê esse trono azul celeste, né, que era a carruagem de Deus, que estava ao sul, em cima do templo. Então Deus ordena que o escriba, aquele escriba angélico, que nós vimos no capítulo 9, que ele entre as rodas, ele fosse entre as rodas dos querubins,
e pegasse brasas vivas para purificar a casa, o templo em Jerusalém. E ele diz: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos de brasas acesas e espalha sobre a cidade. No versículo 3 diz: os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou o homem e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa, no caso o templo, encheu-se da nuvem e o átrio, o santo dos santos, o lugar mais sagrado de dentro do templo, resplandeceu. O átrio da resplandecência, a casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalá das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. O tatalá dos querubins eram as asas dos querubins batendo uma na outra, que essa mesma visão Ezequiel já tinha visto naquela primeira visão. Ele viu também o tatalá das asas dos querubins, né? E aqui Deus manda que aquele escriba, aquele homem vestido de linho branco, vá entre as rodas onde os querubins estavam assentados, ele pegasse brasas vivas e espalhasse por toda a cidade. E no versículo 6 diz assim: tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Versículo 8. Tinham os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Versículo 9. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinham as 4 a mesma aparência, eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguiam as outras e não se viravam quando iam. Ou seja, aqui Ezequiel vê a primeira ordem que Deus dá para que o homem, aquele homem de linho, vestido de linho branco, ele fosse até entre as rodas onde estavam os querubins, pegasse as brasas e saísse para ir purificar a cidade. Aí depois Ezequiel continua vendo as rodas que estavam entre e abaixo dos querubins, ou seja, eram rodas giratórias. E os querubins estavam cheios de olhos, né? Porque aqui o relato de Ezequiel, ele nos mostra, né? Continua a nos mostrar a visão que levou aquele homem, né, a espalhar aquelas brasas sobre toda a Jerusalém. E agora Ezequiel está nos mostrando o corpo dos querubins que estavam completamente cheios de olhos, né? Porque ele diz assim, no versículo 12, todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham estavam cheias de olhos ao redor. Quando as rodas foram elas chamadas girantes, ouvindo eu, cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubins, e do segundo o rosto de homem, do terceiro o rosto de leão, e do quarto o rosto de águia. Então eram aqueles mesmos querubins que estavam fazendo a corte, a guarda do trono de Deus, da carruagem de Deus, lá na primeira visão que Ezequiel tinha visto lá junto ao rio Quebar. E aqui ele continua tendo a mesma visão. E no versículo 15 diz assim: os querubins se elevaram, são estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar.
Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles, elevando-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Aí no versículo 18 diz: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram à terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Ou seja, Ezequiel está aqui descrevendo, né, a visão que ele viu, a mesma visão que ele viu lá junto ao rio Quebar. Ou seja, a glória, aqueles querubins, os 4 seres viventes que faziam a corte, a guarda do trono, do trono de Safira, da carruagem de Deus, e eles estavam sobre rodas que giravam, né, que se elevavam acima do céu, abaixo do céu e acima da terra, e Ezequiel vê toda a glória. E aqui, essas rodas, elas também eram um elemento importante na visão de Ezequiel, porque ela nos diz sobre essas rodas giratórias. Isso nos faz ver que elas tinham uma função, que elas estavam para segurar o trono da carruagem de Deus, né? Porque as rodas, portanto, eram uma peça fundamental para o movimento da carruagem de Deus. À medida que as rodas se movimentavam, a carruagem de Deus também se movimentava. Então é interessante notar que João, lá na sua visão, lá em Apocalipse 4:8, também ele viu essas mesmas 4 criaturas ao redor do trono de Deus, cobertas de olhos, né? Aqui Ezequiel viu que os querubins eram cheios de olhos. E essa semelhança nas visões de Ezequiel e lá em João nos mostra a unidade da revelação divina e a importância da onisciência divina para a compreensão da visão. Ou seja, João, Ezequiel, Daniel também teve uma visão gloriosa de Deus. Ou seja, aqui nós vemos que Deus ele está entronizado, mas também ele está guardado, né, por querubins, né? E aqui as rodas giratórias parece permitir, preparar o caminho para a partida que Deus faz. Ou seja, à medida que as rodas giravam, Deus se movimentava. Ou seja, a glória de Deus ela estava prestes a ser girada por todo o templo, por sobre as rodas giratórias. Então, o que é que nós podemos ver aqui nesse capítulo 10. Então, nós aqui vemos a glória de Deus, né? Aqui, Ezequiel nos mostra, né, a glória de Deus, que ele veio para mostrar a Ezequiel que ele não permitia que ali no templo, onde era o templo de Deus, ele não poderia ser profanado. E ele veio para mostrar que ali era o lugar dele. Ele não aceitava outros deuses ali presentes no templo. E no mundo de hoje, muitas vezes nós somos tentados, né, a minimizar, a não ver a santidade de Deus, considerando apenas ele como um amigo íntimo, como um velho camarada, né? Mas a visão de Ezequiel aqui, dos querubins e das rodas giratórias, nos lembram que Deus é transcendente, ele é santíssimo, ele não pode ser reduzido a um mero companheiro ou a um objeto de culto para nossos desejos e caprichos. Muitas vezes a gente trata Deus com tanta intimidade, mas a gente não vê a santidade dele. Nós temos que ter reverência quando nós nos dirigimos a Deus. Tem pessoas que se dirigem a Deus com nomes, camarada, meu camarada, aquele homem lá de cima.
Não, quando a gente tem que se referir a Deus, nós temos que nos referirmos com toda reverência, né? Lembrando-nos da sua grandiosa santidade, né? E a visão de Ezequiel aqui nos lembra que Deus está presente, sempre presente, quando nós podemos vê-lo como os querubins, seus olhos estão cheios. Deus está sempre vigilante, sempre presente, sempre nos observando. Nós vimos aqui que esses olhos que os querubins estavam, eles tinham olhos por todos os lados. Isso significa que são os olhos de Deus, na verdade, que vê tudo o que acontece, né? Como nós vimos no capítulo anterior, que ele via tudo que estava lá dentro daquele templo, tudo que estava acontecendo dentro do templo, né? Então, que essa visão de Ezequiel, ela nos inspire a buscar uma vida de santidade, de devoção a Deus, a viver de acordo com sua vontade, a buscar sua presença em todas as coisas, e o principal, de nós termos reverência quando nós nos dirigirmos a Ele, né? Que nossas vidas sejam reflexo da majestade e da santidade de Deus, que nossos corações estejam sempre voltados para Ele em amor e em adoração. É isso que o capítulo 10 nos mostrou através da visão que Ezequiel teve. Amém?